Meu nome é Juscelino. Vou me apresentar porque muitas pessoas não me conhecem aqui. Então, nós vamos fazer uma apresentação. Eu nasci na Igreja Batista, fui consagrado na Luz para os Povos, fui consagrado como evangelista e fui enviado e trabalhei como pastor na Igreja do Interior, em Mineiros. Então, eu quero agradecer a oportunidade do presbitério, dos pastores de me incumbir, de estar falando uma palavra à igreja. E eu quero dizer que é um ato de prazer na minha vida de falar a palavra de Deus. Porque a palavra edifica o nosso coração e traz paz. Eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, eu sei que ninguém é religioso, chegasse um pouquinho mais para frente, que vai ser uma aula, uma pregação, uma aula sobre um assunto muito interessante. E normalmente, quando é um culto de ensino, temos que ter o hábito de anotar para sabermos o que foi falado. Amém? Porque o ensino da palavra é fundamental para o cristão e traz o prazer e o gozo de Deus de saber que seus filhos cada dia mais está liberto, porque a palavra diz o que sobre a libertação? Olha que a palavra liberta o homem, né? Então, nós estamos sendo libertos todos os dias de nós mesmos, porque muitos de nós achamos que o que nós prendemos, o que nos seguramos, o que nos faz ficar triste, são artimanhas de Satanás também, mas o que traz tristeza diante de Deus é nós sermos somente homens. Deus, Ele nos criou para sermos imagem e semelhança dEle. Então, o privilégio de nós estarmos aqui, falando sobre a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é que agrada a Deus e faz-nos crescer. O título da nossa pregação, do nosso ensino hoje, é a excelência do diálogo de Jesus Cristo. Então, nós vamos entender como Jesus falava com o homem e com Deus. E dessa situação, porque Ele que é o nosso Messias, é o nosso Cristo, nós vamos trazer para nossas vidas e vai ver o tanto que é bom. Muitas vezes nós esquecemos, temos o hábito de dialogar com Jesus, temos o hábito de falar com Ele, mas com o passar do tempo, nós esquecemos como falar. E hoje nós vamos voltar na Bíblia, nós vamos decorrer a Bíblia bastante. Quem tiver com a Bíblia, vamos estar escrevendo bastante, lendo bastante. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a mim, para que não perca como é bom, agradável a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Então, o título central está na carta de João, capítulo 6, versículo 60 a 69. Amém? Nós vemos que Jesus está fazendo um discurso à multidão, e essa multidão começa a dispersar, começa a sair de próximo de Jesus, que a palavra de Jesus era confrontadora, uma palavra dura de se ouvir, mas mais dura de praticar. Porque Jesus, ele é maravilhoso, e quando Jesus fala conosco e toca em nossos corações, nós temos que entender que as palavras dele é para que nós esqueçamos, para que nós tenhamos uma intimidade maior com ele. Não podemos ser covardes em ouvir a palavra de Deus e não obedecê-la. Porque o prazer de Deus é ver o teu filho obedecer ao Pai. E como nós somos filhos de Deus,
Nós temos que ter esse hábito. Então vamos lá, irmãos. Fala assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro, versículo 60, irmãos, por favor, desculpa, viu? João 6, 60, ok? Todo mundo está aí? Fala assim, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes, isto vos escandalizam? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há algum de vós que não crê, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam, a quem era o que havia de entregar. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, queres vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Nós, tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Então vamos ficar aí. Então eu quero que a gente dê ênfase nesses dois versículos, que foi uma pergunta de Jesus e uma resposta de um discípulo amado de Jesus. Um discípulo que andou com Jesus, um discípulo que tinha um caráter que estava sendo trabalhado, um discípulo que se tornou, para todos nós, homem que Deus tem gozo de estar na presença, que Deus tem prazer de estar andando junto com ele. Então vamos voltar ao versículo 67. Perguntou então Jesus aos 12, queres vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Para onde nós vamos? Tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, o que eu quero dizer? Eu quero começar o nosso decorrer dessa palavra minha, essa questão de a excelência do diálogo com Jesus, Cristo. O que é isso que eu quero dizer? É o que você tem respondido e o que você tem falado com Jesus. Se Simão Pedro disse que, para onde que eu vou? Para onde que eu vou ficar? Onde que eu tenho que ir? Se o próprio Pedro falou assim, que ele era o único que tinha palavras de vida eterna, eu e você devemos ouvir as palavras de vida eterna. Amém? Alguém quer ouvir a palavra de vida eterna de Jesus? Eu acho, irmãos, que a palavra de vida eterna em nossas vidas é que nos motiva a estar aguardando o Messias, a volta de Cristo. Eu acho que é o prazer de nós estarmos aqui, compartilhando a palavra de Deus e dedicando um tempo a mais a estar chorando diante de Deus. Eu tenho um hábito, irmãos, de fazer, quando eu estou pregando, em qualquer igreja, então, na mesma igreja que eu congregava, a igreja que eu estava à frente, eu pedia que os irmãos orassem por mim, por dois motivos. Um, porque eu sou carente de gente, sou carente de pessoas, e eu sou carente de oração. A minha família precisa muito de oração dos irmãos. E eu gostaria que vocês estejam orando pela minha família. Minha esposa não está porque ela está de plantão, então ela não está aqui, mas eu gostaria que vocês estivessem orando por mim, Juscelino, especificamente. Minha esposa se chama Anália, minha filha Isabela e o Ezequiel. A igreja tem que interceder por mim também. Amém? Eu não exerço a função de pastor nessa igreja, mas eu exerço a função de irmão. E eu compartilho com o mesmo Deus que vocês compartilham.
Eu vivo a mesma vida, buscando a santidade em minha vida. Então, irmãos, oram por mim. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e orassem por mim agora. Amém? Porque assim, irmãos, deixa eu dizer por que eu peço isso sempre. A autoridade jamais é delegada. Eu não posso chegar aqui e falar assim, a partir de hoje, irmão, você vai ser pastor. Eu não posso delegar essa autoridade. A autoridade é constituída por Deus, é dada por Deus. Então, quando vocês oram por mim, quando vocês falam assim, Deus, usa meu irmão, Deus, faça que a palavra de vida saia da boca dele. Quando vocês estão orando por mim dessa forma, vocês estão dando autoridade para que Deus mova em mim, que a palavra do Espírito Santo saia na minha boca e venha tocar o coração de vocês. Porque só assim o nosso coração é aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu não quero ser mais um locutor, eu não quero ser uma pessoa que esteja falando algo que não interesse ao coração de vocês. Eu quero que Deus motive as palavras da minha boca para que toque o coração de cada um. Isso é a igreja, irmãos. Isso é a igreja. Nós somos um corpo. E o corpo tem que agir dessa forma. O corpo tem que orar um pelos outros. Temos que interceder um pelos outros. Nós somos homens e somos falhos. Amém? E nós temos que entender isso. Meus irmãos, vamos estender as mãos para cá e vamos estar ministrando sobre a vida do nosso irmão nessa noite. Amém? Vamos todos? Deus maravilhoso, Pai de poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos o Teu Filho nas Tuas mãos nesta noite, que ele venha ser um instrumento do Senhor, ó Pai, que a sua boca venha ser a boca de Deus, que a sua voz venha ser a voz do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar usando ele, Deus, nesta noite, como instrumento do Senhor para a pregação da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, toma conta deste homem nesta noite, toma conta deste vaso nesta noite, e que ele seja um canal de bênção aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique de pé, irmãos. Agora eu vou orar por vocês. A minha parte agora. Vocês fizeram a sua parte, não foi? Pai, Tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que fala conosco. Tu és o Deus que abriu o mar. Tu és o Deus que lançou o maná sobre Israel, sobre os hebreus. Tu és o Deus que é o ômega e o alfa. Tu és o Deus Todo-Poderoso que manifesta o Teu poder neste lugar. Pai, abençoa meus irmãos neste momento para que a Tua unção, a Tua palavra, o Teu mover desse Teu Espírito esteja neste lugar. Pai, em nome de Jesus, toma o Teu trono de glória neste lugar. Porque sabemos, Senhor, que sem a Tua presença, sem o Teu fluir, sem o Teu mover neste lugar, nós não somos nada. Pai, nós queremos que o Senhor venha com os Teus anjos sobre este lugar, venha sentar no Teu trono de glória, para que seja manifestado o Teu poder aqui neste lugar. Nós queremos em sinais, cremos em prodígios, mas cremos, Senhor, no maior dos prodígios, que é a salvação do Senhor sobre nossas vidas e as vidas que estão aqui, para que converta a Ti somente, Senhor. Entregue a sua vida somente em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Texto central, meus irmãos, João 6, 67. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.
Amém? Título: a excelência do diálogo de Jesus Cristo. Nós vamos falar 3 diálogos que Jesus teve na Bíblia, que peguei aleatoriamente, orei e pedi que Deus viesse falar com vocês da mesma forma que falou com essas pessoas. Amém? Nós vamos falar sobre o diálogo de Nicodemos. Nós vamos falar sobre o diálogo da mulher samaritana e vamos falar sobre o diálogo da prostituta. Amém? Eu acho que Deus, Jesus Cristo naquele momento, ele fez 3 diálogos totalmente diferentes um do outro, mas 3 diálogos que tocam nossos corações e nós compreendemos que o que Jesus queria falar. Irmãos, Jesus tinha um hábito muito importante que nós devemos ter também. Jesus ia ao Pai todos os dias. Ia ou não ia, irmãos? Não é? Jesus, ele conversava com o Pai, a saber de quê, irmãos? A saber de tudo. No meu coração, muitas vezes falam que Jesus falava ao Pai o que ia acontecer durante o dia. Jesus sabia de tudo, irmão. Mas Jesus era Deus e homem. Nós temos que entender isso também. Irmãos, antes de entrar no texto, eu e você, nós temos que ter consciência de quem nós somos em Deus. Amém? Nós somos homens. Mas a primícia de Deus, ou uma das primícias de Deus, vive dentro de nós, que faz parte de um Deus todo-poderoso, que é o Espírito de Deus. Vive em você, irmão? Quem vive com o Espírito Santo dentro de você? Agora, quem manifesta o poder do Espírito Santo? Todos nós? Todos nós, irmãos, tem que falar que Deus manifesta o poder do Espírito Santo em minha vida. Fala, irmãos, fala assim: Deus manifesta o poder do Espírito Santo na minha vida. Vocês têm convicção disso, meus irmãos? Irmãos, temos que ter convicção disso, porque Ele é o nosso penhor. É o nosso penhor, irmão. Sem isso, a manifestação do Espírito Santo, meu irmão, não é somente falar em línguas, não é somente fazer sinais, não é somente interceder pelo irmão. O Espírito Santo, ele nos traz a paz. Irmão, não sei como é que estão seus dias hoje, mas os dias do homem sobre a terra estão mal. Nós olhamos para fora, preocupamos a nossa mente. Deus, como é que nós vamos resolver tantas coisas, tantos questionamentos humanos, tantas mentiras contra o nosso próprio Deus? Por que eu estou falando isso? Irmãos, você e eu temos que manifestar o poder do Espírito Santo. Amém? Nós temos, porque nós somos a igreja, irmãos. Nós somos igreja, nós temos que manifestar isso. Nós temos que pedir a Deus: Deus, venha sobre mim. Venha, Senhor, venha, para que o Teu Espírito manifeste no meio, para que o Senhor venha fazer coisas sobrenaturais. Deus só faz coisas sobrenaturais, irmãos? Hein, irmãos? Nós estamos numa aula e num culto. Deus só faz coisa sobrenatural? Não. Faz natural também. Sobrenatural fica acima, irmão, mas o natural Ele faz. Faz, irmãos. Nós temos que entender que um Deus nosso é um Deus zeloso. É um Deus zeloso conosco. Então, com isso, nós vamos entender por que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era um homem que tinha poder no sinédrio. Nicodemos era um homem que outros homens ouvia
o que ele falava. Então vamos abrir, nós vamos trabalhar em cima do livro de João, por isso foi uma das escolhas que eu fiz, para que a gente não tenha que ficar procurando muita coisa na Bíblia, fica bem pertinho um do outro, e a gente vai entender mais fácil o que Deus quer falar, amém? Só me organizar aqui, irmão, só desculpa. Amém. Subtexto. João 3. Abre aí, irmãos. Nós não vamos ler todo o versículo, porque senão nós não vamos ter tempo. Nós temos só 25 minutos e nós temos muita coisa para andar, irmãos. Nós temos muita coisa para aprender. Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, fala com Nicodemos. E se você estiver observando, é uma dos versículos, ou do momento que Jesus mais fala com o homem, biblicamente falando, né, irmãos? Jesus falava a todo momento. Não foi 30 frases que Jesus falou para João, nem 35. Mas nós vamos atentar aqui com Nicodemos. Por que eu levantei o Nicodemos como um diálogo importante para mim e para você? Porque você vai ver que Jesus mostra, com o diálogo com Nicodemos, como o humano, a humanidade, como o ser humano, ele é um corrupto. Como o ser humano, ele é questionador. Como o ser humano, ele é incrédulo, né? Porque aí você vai ver que Nicodemos, ele fala, há um diálogo com Jesus, e Jesus fala claramente que tem que ser nascido de novo. Vamos lá, irmãos. Todos abriram? Então vamos lá. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem? Quem é, irmãos? Irmãos, eu queria falar com vocês assim. Nós estamos aqui e nós queremos aprender. Então, nossa mente tem que ser cativa ao reino de Deus. Amém? Nós temos que ouvir e compreender o que Jesus está falando para esse homem. Amém? Então, vamos lá outra vez. Ele fala assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que ele aconteceu? Nicodemos reconheceu? Reconheceu o quê? Que Jesus era Deus ou enviado por Deus. Amém? Aí continua o diálogo. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, aí há um problema muito sério do ser humano. Se eu falar para você assim: quem está precisando de um milagre para amanhã? Levanta a mão. Ninguém está precisando de um milagre para amanhã? Eu preciso. Você precisa de um milagre, irmão? Você pode falar o milagre? Você precisa de um milagre? Você pode falar do milagre que você precisa? Só um. Não pode? Alguém pode falar do milagre que precisa para amanhã? Então eu posso falar. Preciso do microfone. Fale, irmãos. Eu preciso de um milagre para amanhã, irmãos. Sabe qual é o milagre? Sabe qual é o milagre que eu preciso para amanhã? Que eu acorde,
abro meus olhos e vejo que Deus é bom. Amém? Eu posso falar que eu preciso de um milagre financeiro também. Eu não tenho medo de falar que eu preciso não, irmãos. Sabe por que eu não tenho medo? Como é que eu posso crer num Deus se eu não posso nem falar com Ele? Eu falei assim, a questão para quem tem um milagre, irmãos, é porque para questionar essa questão aqui que o próprio Nicodemos falou assim: como pode ser um homem nascer cedo, sendo velho, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Irmãos, essa questão de Nicodemos, humanamente falando, ele queria questionar o quê, irmãos? Queria questionar como? Como ele podia questionar a questão com o próprio Deus se ele falou que ele era Deus? Hein, irmãos? E como ele, ciente do que ele estava falando, até uma criança pode falar uma coisa dessa e sabe que não pode existir. E eu entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer. Fisicamente não tem lógica. Concorda comigo? O que eu quero falar com isso? Porque isso aí, Nicodemos e Jesus, por isso que eu estou te falando, ele fala sobre o homem corrupto, incrédulo. Demonstra esse diálogo com um homem que queria questionar a posição de Deus para com o homem. E eu e você muitas vezes somos assim. Por isso que eu falei, quem precisa de um milagre para amanhã? Sabe por quê, irmão? Porque se você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, amanhã vai acontecer. Deus moverá o céu e a terra, mas seus olhos vão resplandecer a face do Senhor e tu verás a glória de Deus. Quem quer ver isso, irmãos? Eu quero ver isso na minha vida. Vamos continuar aqui, irmãos. Misericórdia. O que é nascido da carne? Aí fala assim, Jesus respondeu: em verdade te digo que alguém que nascer da água e do Espírito não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos nascidos da carne, mano? Somos. A Bíblia fala assim, irmãos. Jesus, um dia, os discípulos de Jesus chegaram adiante e falaram assim: o que você tem a dizer diante de João Batista? E todo mundo: João Batista. Aí Jesus falou assim: não haverá homem nascido de mulher maior que João Batista. Porém, João Batista é o menor menor do reino dos céus. Irmãos, como Jesus é maravilhoso. Vocês já pensaram nesse versículo, irmãos? Eu vou te pôr maior que João Batista hoje, para vocês entenderem. Para vocês entenderem isso que Jesus estava falando. Você é menor que João Batista, nascido de mulher. Ele fala, Jesus, ele afirma, ele fala assim: não haverá homem maior que João Batista, nascido de mulher. Eu sou nascido de mulher, todos nós somos nascidos de mulher, da carne. Mas João Batista é o menor do reino do céu. Sabe a resposta, meu irmão? É porque o João Batista, ele não teve prazer de habitar o Espírito Santo dentro dele. E você e eu temos o privilégio. Irmãos, vamos manifestar um pouco a alegria do coração. Vamos falar aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sou nascido na Igreja Batista, como eu falei, e fui formado no seminário Luz para os Povos, e lá fiquei um tempo, 14 anos. E lá nós somos neopentecostais, amém? Aqui é uma igreja pentecostal. Então, você, irmão, tem o privilégio de estar mais espontâneo diante de Deus. Nós não estamos fazendo algo que seja para o homem, mano. Você é o manifestar de Deus na terra. Você é o manifestar de Deus na terra.
Amém. Até o final da palavra eu quero que se você chegue, dá pelo menos aleluia. Amém? O vento sopra onde que quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu Jesus: tu és o mestre em Israel e não entendes essas coisas? Está vendo? Jesus sabia que ele sabia sobre algumas questões. Por que ele sabia? Porque ele leu e foi instruído nos livros do Velho Testamento, irmão. Nenhum homem que discursou com Jesus em relação à vinda do Messias, ele não sabia quem era o Messias. Que a Bíblia é clara em relação ao Messias. Eles aguardavam, continuando. E a questão de voltar à maternidade, voltar ao ventre da mãe, foi uma questão que Jesus perguntou claramente. Ué, tu é mestre, como é que você vai voltar? Continuando. Respondeu Jesus: tu és o mestre de Israel e não, tu és o mestre de Israel e não entendes as coisas? Em verdade que digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos, o que temos visto, e não aceitais os vossos testemunhos. Se vós faleis das coisas terrenas e não credes, como quereis se vós falar das coisas celestiais? Irmão, vocês estão vivendo em que nível? Superficial ou nível na busca do varão perfeito? Eu estou buscando o varão perfeito, irmão. Vocês estão como? Cada um responde o seu coração. Mas nós estamos todos buscando o varão perfeito, o reino de Deus. Então nós não somos superficiais, irmãos. Não somos superficiais. Outra coisa, ele fala assim: se você não crê, Nicodemos, que isso aqui é madeira, como eu posso te falar que tem um anjo aqui com a espada desbanhada para que venha cuidar de cada um de nós? Vocês crerem nisso, irmãos? Irmãos, vamos continuar. Agora o mais interessante. Essa água aqui é minha, mano? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Todo mundo sabe por que Jesus falava que era Filho do Homem? Jesus ele falava expressamente que era o Filho do Homem, que era Filho de Deus. Porque Jesus, ele só poderia ter autoridade se ele passasse como homem sobre a terra. Se ele tivesse o mesmo dor, frio, se ele falasse como os homens. Por isso que lá no princípio era o verbo, se tornou carne. Amém? Então Jesus ele tinha essa autoridade, porque ele era homem e Deus. A palavra de Deus fala que ele se esvaziou de toda a sua glória para se tornar carne. Irmãos, como Jesus é maravilhoso, como ele é bendito, como ele é majestoso, como ele é tremendo. O mais interessante desse versículo, dessa argumentação, é o versículo 14, que fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmão, vocês já leram o que era essa serpente? Alguém pode falar? Vamos abrir lá em Números 21, 4, 9. Eu gostaria que alguém falasse para mim, porque a gente vai entender por que ele diz isso. E vamos correr, irmão. Misericórdia, irmão. Números 21. Eu vou ler, irmãos. Você quer ler, irmão? Por favor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do deserto, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água,
e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém. Nicodemos sabia esse título aqui, irmão. Sabia o que Jesus estava falando. Jesus estava falando aqui, ó, olha para mim, eu que vou salvar. Olha para mim, eu que vou curar. Olha para mim, sou filho do Deus Altíssimo. Olha para mim, que eu que faço todas as coisas sobre a terra, para que o homem entenda que Deus existe. Olha para mim, eu sou filho do Deus Altíssimo e falo pela boca de Deus. Olha para mim, quem olhar para mim olhará para o Pai, e o Pai olhará para mim, porque eu sou um só em Deus. Isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E Nicodemos sabia disso, irmãos. Vamos lá para João 7, 50, 52, para vocês entenderem a conversão de Nicodemos. Nicodemos se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus, não fisicamente, mas entendeu que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Olha lá, irmãos, ele lá no Sinédrio, todo mundo, todos os fariseus, os saduceus estavam falando assim: pega Jesus, vamos matar, pega Jesus, vamos matar. Nicodemos vira e levanta e fala o que, irmãos? O que Nicodemos fala? Ele fala assim: como poder julgar uma pessoa, vou falar com minhas palavras, se a própria lei, ela expressa que tenha que trazê-la e explicar o que aconteceu. Nicodemos fala dessa forma, e aí não prenderam Jesus, porque não era momento de Jesus ser preso. Nós vamos lá para João, capítulo 19, 39, 42, que fala sobre a sepultura de Jesus. Nicodemos, ele foi um auxiliador no momento da sepultura de Jesus. Irmãos, entenda, eu e você, Nicodemos compreendeu a importância de Cristo. Nós somos corruptos, nós somos falhos, nós somos pessoas que não entendemos muitas vezes o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem abrido, que Deus tenha trancado, o que Deus tem feito para que nós reconhecemos o seu senhorio. E Deus, no final de todas as coisas, Ele é promovido, é exaltado, é glorificado, Ele é bendito. Irmãos, Deus que nós servimos é um Deus bondoso, zeloso. A tua e a minha, vamos falar, a tua e a minha rudez, incredulidade, no final Deus nos ensina com isso. Por isso que nós temos que ter esse diálogo com Deus. Vamos falar de uma mulher samaritana, que é uma das passagens linda da Bíblia, que houve um diálogo que ele fala assim: eu sou a água. E nós vamos entender hoje, muitas vezes nós fomos lá, tomamos uma vez a água, e na verdade Jesus não é assim, irmãos. Vocês vão entender, eu acho que todos nós temos que entender. Fala assim, João 4, do 4 ao 30. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera aos seus filhos José.
Achasse ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim, junto ao poço, e era cerca de 6 horas, ou hora sexta. Amém? Irmãos, Jesus já tinha falado com Deus. E ele sabia que a mulher ia lá. Nós temos orado. Já vamos fazer a prática aqui para a gente ir trabalhando isso. Nós temos orado pela manhã e falar: Deus, o que tu tens para mim hoje? Me afaste do homem mau. Me traga, Senhor, a tua verdade, a tua vida, para que eu seja semelhante a Cristo. Para que quando vir algo sobre mim, eu sei como dispor. Jesus, ele falava com Deus dessa forma, irmãos. Mesmo sendo Deus. Era um diálogo que Jesus tinha com Deus. Papai, o que vai acontecer hoje comigo? O que tem que acontecer comigo? E todas as palavras de Jesus, a palavra mais importante que eu acho no meu coração, que Jesus falava assim: eu vim para fazer o que, irmãos? A vontade do Pai. Você veio para fazer a vontade do Pai? Você veio para fazer a vontade do Pai, irmãos? Amém. Nós viemos para fazer a vontade do Pai. Nós somos nascidos de novos. Nós não estamos mais no ventre materno e não somos mais carnais. Nós somos espirituais. Amém? Continuando. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse a Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso é um diálogo pessoal, né, irmãos? Tinha alguém em volta? Irmãos, não tenha medo de falar com Jesus a sós. Deus conhece o teu coração. E Deus conhece as suas motivações. Quando tiver ora a Deus, mano, abre o teu coração para com Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus só perdoa o nosso pecado quando é confessado. Não tem aquela historinha em quadrinho que o irmão fala assim: Deus sabe do meu pecado e eu não preciso falar. Precisa falar. Precisa declarar, para que tua vida seja desmembrado do Senhor que talvez esteja te mandando. Amém? Voltando, irmãos. Respondeu Jesus dizendo: aqui, 9. E disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Irmãos, aí há dois povos totalmente diferentes. Há um povo samaritano que era totalmente idólatra, levantava ídolos para todo tipo de deuses. E estava ali um Deus que era o único. E ela não sabia. Respondeu Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, que é o que... Se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe teria pedido e ele te havia dado água viva. Disse-lhe a mulher: sendo tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo, de onde pois tem essa água viva? És tu porventura maior do que o vosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou Jesus: todo que beber dessa água tornará a beber, ou tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der de ser fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Amém? Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ir no poço todos os dias. Naturalmente, o poço vem o verão, vem a seca, poço natural seca, e ali não haverá mais água.
Só haverá água no inverno quando chover. Jesus não, irmão. Quando Jesus ele fala isso, ele fala claramente assim, irmãos. Você precisa de água viva? Venha a mim. Venha a mim todos os dias. Venha beber água comigo, em mim. Não é beber só uma vez não, irmão. É todos os dias. Para que você seja o quê? Aqui no final ele vai falar que para que você seja o quê? A fonte de Deus. Quem quer ser água e fonte de Deus? Nós estamos vivendo a água viva agora, irmão. Amém? Vamos continuar, irmãos. Vamos falar sobre o diálogo entre a mulher adúltera. Que não foi um diálogo. Eu acho que Jesus é tão bom que ele dá alguns exemplos para nós. E muitos dos teólogos ficam matutando, pensando, mas o que Jesus escreveu lá no chão? Ele estava falando dos pecados dos homens que estavam em volta. Ele estava falando do seu amor incomparável. Porque, irmão, se você quer pegar um ser humano, e quebrar ele no meio, ele te tratar mal e você dar um beijo no rosto dele, abraçar e falar assim, olha, eu te amo mesmo assim, irmão. Então, teólogos falam o quê e ficam manifestando situações em questão do que Jesus escrevia na areia. Mas eu digo para vocês, irmãos, nós temos que entender somente a resposta. Todo mundo que pergunta quer só a resposta, irmãos. E a resposta ali, irmãos, sabe o que foi? Um reconhecimento do pecado e uma salvação para aquele que não tinha nada para ser salvo. Essa é a resposta. E muitos de nós perguntamos por quê, para quê e de quê. E Deus traz a resposta em nossos corações e nós ficamos como ovelha diante de um pasto verde. Não fique limitado às suas perguntas. Busque a resposta de Deus em sua vida. Não fique programando a sua mente como humano, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós somos humanos em pensar e limitados a falar, mas Deus, Ele move o sobrenatural para aqueles que amam o Senhor. E hoje, Juscelino, o que podemos fazer com esses 3 textos que veio nos trazer sobre os nossos corações? Mais 5 minutos, irmãos. A conclusão. Vocês têm um intercessor, irmãos. A palavra de Deus fala que Jesus, quando foi levado aos céus, Ele falou que iria, né? Mas Ele mandaria o Consolador, né, irmãos? E aí, se você for decorrer a Bíblia, ele fala que Jesus está e sempre estará à direita do Pai. Para quê, irmãos? Para falar assim, ó, hoje, Deus, papai, o Ismael falhou, mas o meu sangue, a minha vida, foi em favor dele. Perdoe as iniquidades dele. Transfere, Senhor, como transferiu na cruz todo o pecado sobre mim, para que ele seja, Senhor, cheio do teu Espírito, para que ele se arrependa do seu pecado. Vamos lá, irmãos, vamos ter um texto para a gente concluir isso, e para que você tenha na sua vida um diálogo com Jesus Cristo de Nazaré, todo o momento, na sua vida. E é tão fácil, é tão maravilhoso, que Ele está assim, ó, fala, meu filho, fala que eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir para te curar. Por sinal, o nosso pastor, ele abriu um livro que fala sobre um assunto muito interessante, que é Romanos 8. Abre aí, irmãos.
versículo 19. Vamos começar do 18, para a gente entender um pouquinho, tá? Entenda, irmãos. A primícia do Espírito Santo é a esperança, a intercessão e a eleição do povo. Aprenda isso. Nesse capítulo ele fala sobre esse assunto. Irmãos, eu queria trazer uma palavra mais simples. Seria mais fácil. Mas Deus me trouxe versículo de João, que fala que só Ele tem a palavra de vida eterna. E para a gente entender, a gente tem que decorrer um pouco a Bíblia, correr um pouco a Bíblia. Porque senão nós não entendemos o que é a palavra de vida eterna em nós. Por isso que prolongou um pouco mais. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, para que o relógio pare. Amém? Pois tenho para mim, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que há de nós, há de ser revelado. Glória a Deus, irmãos. Vamos manifestar aí, irmãos. São palavras lindas. São palavras lindas. Vamos falar assim, porque Deus está aqui, no seu trono de glória. E nós temos que entender que Ele é um Deus que, quando você glorifica Ele, fala que Ele é majestoso, que Ele é bendito, que Ele é o Deus da nossa vida, Ele se agrada. Então, olha só de novo. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Amém, irmãos? Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Ele foi revelado em nossas vidas. Glória a Deus! Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daqueles que sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativo da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Nós somos quê? Libertos da corrupção, do cativo. Amém? Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ele, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a doação, o saber e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera? Mas a esperança o que não vemos, com paciência e aguardamos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uribashuri cantalabas. Pai, que nós entendemos, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, que intercede por nós, que o nosso gemido, Senhor, é traduzido diante de Ti, Senhor. Oh Deus, continuando, e aquele que esquadrilha o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, quem é ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos, e sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito, porque os que antes conhecidos também
predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oh Deus, abre para mim Romanos 31, mais um só, irmão. Fala assim: quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que mesmo ao seu próprio Filho não poupou, antes entregou por nós, como nós também, como Ele, todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus os que justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pai, nós te louvamos. Sabemos que os teus olhos estão para conosco. Sabemos que nesse momento, Senhor, nós sabemos que nós temos que ter diálogo contigo. Entendermos o que o Senhor está falando conosco todos os dias. Abra os nossos ouvidos para que ouvir a tua voz. Abra a nossa boca para clamar o teu nome, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos para enxergar a tua glória, Senhor. Levante as nossas mãos para bendizer e dizer que tu és Deus Todo-Poderoso sobre nós. Põe sobre nós, Senhor, a teu Espírito todos os dias, para que venha manifestar o teu querer sobre nós. Nós queremos andar, Senhor, em retidão contigo e conhecer o teu propósito sobre a terra. Não seremos nécios diante de ti, não seremos homens, Senhor, imorais diante de ti, não seremos homens, Senhor, abatidos diante de ti. Sabemos que o Senhor pagou um alto preço no Calvário pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, traga essa certeza no coração dos meus irmãos, no meu coração, que nós temos livre arbítrio para falar contigo todos os dias da nossa vida. Que nós podemos dizer que nós somos corruptos, mas dizemos que nós somos santos, porque o Senhor é que santifica a nós, Pai. Podemos dizer que nós somos adúlteros muitas vezes, porque adultério não é somente homem e mulher, mas quando nós negamos o próprio Deus, quando nós fazemos pactos com homens por causa de outros deuses, nós estamos negando ao próprio Deus e é pecado. Clamamos o teu sangue precioso sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o irmão Juscelino pela palavra abençoadora que eu aprendi nessa noite. Não sei se você aprendeu, mas eu aprendi. E quando ele falava essa palavra, eu pensei nos resultados que os diálogos traz para as nossas vidas, quando nós temos o diálogo e deixamos sermos edificados pelo diálogo. Pensa no diálogo da mulher samaritana, teve um bom resultado, não teve? Teve um bom resultado para a sua vida pessoal e para a vida de outras pessoas também, porque ela falou que ela foi uma missionária ali. Pensa no diálogo com o Nicodemo, teve um bom resultado. Pensa no diálogo com a mulher adúltera. Pastores, aqui o senhor vai orar agora. No diálogo com a mulher adúltera, ele teve um bom resultado. E aí vamos pensar no diálogo que teve provocado por um jovem rico. Qual foi o resultado colhido pela vida daquele jovem? Aquele jovem que
procurou Jesus, fez todas as perguntas corretas, teve um bom diálogo com Jesus, mas, porém, teve um resultado negativo, porque ele saiu da presença de Jesus, saiu triste, saiu pior de que entrou naquela reunião, naquele diálogo com Jesus. Mas você nessa noite teve um diálogo com Jesus aqui nessa noite. Você já teve uma palavra com Jesus aqui nessa noite, e eu tenho certeza que o resultado foi positivo. Tenho certeza que o resultado do seu diálogo, da sua conversa com Jesus aqui nessa noite foi provedor, foi abençoador. Amém? Pensa nos diálogos. Os resultados, para termos resultado, devemos aceitar aquilo que Jesus propõe para as nossas vidas. O resultado da mulher samaritana foi positivo porque ela aceitou o que Jesus propôs para ela. O resultado da mulher adúltera, que ela colheu um bom resultado, por quê? Porque ela aceitou o que Jesus propôs para ela. Agora, o resultado daquele jovem rico que saiu da presença de Jesus triste, depois daquele diálogo, saiu triste, não colheu um bom resultado, porque ele não aceitou aquilo que Jesus propôs para ele. Mas cada um de nós aqui, vamos aceitar, no nosso diálogo com Jesus, vamos aceitar aquilo que Jesus vai propor ou está propondo para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o ministrante, pode ter certeza que fomos abençoados. Nós vamos estar colhendo a oferta aqui, está já orando agora mesmo, terminando o culto. Nós vamos estar fazendo isso aqui agora, vamos estar orando dentro de poucos minutos. Os irmãos podem colher a oferta, quem trouxe a sua oferta aí pode estar recolhendo, fazendo isso aí, doando a sua oferta, aquilo que você trouxe nessa noite. Quinta-feira nós vamos ter aqui um grande culto, um culto abençoadíssimo. Nesse culto nós vamos estar seguindo o nosso tema, rodeando as muralhas 7 vezes para ver o milagre acontecer na nossa vida. Nós vamos estar aqui nesse culto, vai estar dirigindo o evangelista, irmão Adailson, vai estar dirigindo o culto. Irmão Ney Vitor vai estar pregando, ministrando a palavra aqui nesse dia, e Deus vai estar abençoando a minha e a sua vida, tá? Nós queremos estar lembrando os irmãos daquele trabalho que deu início, nós anunciamos aqui no domingo. Eu quero lembrar todos, se tem alguém aqui que não estava no domingo, o Silas está entrando em contato, e queremos que esse trabalho seja encarado com muita seriedade. Deus tem propósito nesse negócio. Deus vai estar abençoando pessoas através da sua vida. Deus vai estar abençoando pessoas através desse trabalho, através da sua presença lá na casa dele. Deus vai estar abençoando. Você vai, qualquer um de vocês que for em uma casa em que você vai estar, foi escalado para estar orando, vai lá, mas vai como pessoa de Deus, como enviado de Deus, como instrumento de Deus, para ser bênção para aquela casa. E eu não quero que você tenha nenhuma dúvida de que você é um instrumento de Deus. Deus te chamou, Deus te convocou para isso, para ser representante dele, para ser bênção na vida das pessoas. Então, não quero, irmãos, pode ser que você nunca dirigiu um culto, nunca cantou, nunca orou por alguém, mas nessa fase, nessa etapa de trabalho agora, eu quero que você vá assim, não, eu sou instrumento de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou bênção de Deus. Não se sintam inibidos com isso, mas se dispõe, tá bom? Nós vamos estar colocando-nos em pé, nós vamos estar orando, nessa oração, vamos estar apresentando o nosso pastor, para que Deus possa estar abençoando a sua recuperação, que Deus possa estar colocando a sua mão, repreendendo a infecção, repreendendo alguma coisa de mal que possa querer atrapalhar a restauração do pastor o mais rápido possível. Vamos estar fazendo isso. O evangelista Mondailson
vai estar fazendo essa oração, terminando e dando a bênção apostólica aqui nesta noite, tá? Se você lembrar de alguém que precisa da sua oração, faça isso, ora por ele agora. Meus irmãos, então vamos orar. Só lembrar aos irmãos que não vamos ficar na oração pelo pastor só nessa noite, não. Vamos estar intercedendo dioturnamente pelo nosso pastor, dioturnamente. Quando levantarmos pela madrugada, nós vamos orar pelo nosso pastor. Ao fazermos a nossa refeição, nós vamos orar pelo nosso pastor. Ao deitarmos, nós vamos estar orando pelo nosso pastor. É obrigação da igreja, é obrigação nossa. O pastor está aqui todas as madrugadas, intercedendo por cada crente. Chegou a hora dos crentes intercederem pelo seu pastor. Amém? Amém, meus irmãos? Então vamos orar? Deus maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, Deus, de ouvirmos a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor. Deus querido, nos conduz em paz para os nossos lares, ó Deus. Nos livra e nos guarda de todos os males, ó Deus. Senhor, proteja a nossa noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, e intercedemos a Ti neste momento, Senhor, pelo nosso pastor, pastor Valteir. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos toda seta maligna, toda obra do inimigo, Pai, caia por terra em nome de Jesus. E ministramos na vida do Teu servo a cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Oramos também, ó Pai, por todos os irmãos que estão enfermos, ó Deus, e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, esta oração que fazemos a Ti agora, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, curva a sua cabeça, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém.